ânimo, eu venci. Se Jesus venceu, nós venceremos com o Senhor, porque estamos ligados no Senhor. Então, meus irmãos, devemos pregar a palavra, vamos dizer corretamente como é a verdade: céu ou inferno, caminho de espinho e caminhos bons, caminho de vitória e caminho de conquista, mas passamos por tribulações. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jó, sendo homem empresário, uma empresa de grande porte, pastor, uma empresa de grande porte, glória a Deus, estudando no texto de referência, as jumentas de Jó eram jumentas especiais, pastor. Jumentas especiais que serviam de automóveis para os vendedores da mercadoria de Jó. Brusas de lã era fabricada e o homem tinha 500 jumentas para os seus vendedores vender a sua mercadoria. E os camelos era para carregar as cargas e entregar a mercadoria aos compradores. Veja um homem desse como tinha muito dinheiro, né? Mas um homem rico, o maior do Oriente, ele dedicava ao Senhor pela madrugada. Jó levantava de madrugada, dobrava o seu joelho, agradecia a Deus pelos seus bens, pela sua família, pelos seus filhos e pela sua vida, é claro. Glória a Deus. E Jó, sabendo e que o seu filho blasfemava contra Deus, ele pedia a misericórdia de Deus para manter os seus filhos de pé. Aleluia, glória a Deus. Isso pela madrugada. Ele trabalhava, ganhava o seu dinheiro e os seus filhos gastavam fazendo banquetes uns com os outros. Reunia na casa do seu irmão primogênito e comia, bebia, gastava o dinheiro do seu pai e blasfemando contra a Deus. Aleluia. E diz a palavra de Deus, olha, meus irmãos, como é o maligno, o capeta, Satanás, o diabo, que está sempre atormentando os cristãos, os servos do Senhor. Diz a palavra de Deus que nenhum dia vieram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor na terra de Uze, cultuar-se a Deus. E veio também Satanás no meio deles. Isto quer dizer que na igreja do Senhor sempre também está Satanás. Sempre também está o diabo. Glória a Deus. Devemos ter muito cuidado, porque às vezes se diz ser cristão, mas na verdade serve a Satanás. Glória a Jesus. Isto na igreja, em Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia, a sexta carta que veio à igreja de Filadélfia,
O anjo da igreja, ele fala com o pastor da igreja. Fala com o anjo da igreja. O anjo veio e falou com o anjo da igreja, o pastor, dizendo: conheço as tuas obras, diante de ti coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste a minha palavra. E Deus está falando esta noite com esta igreja. Glória a Deus. Deus conhecia as obras de Jó. Deus conhecia as obras do pastor da igreja de Filadélfia. E Deus conhece as obras nossa nesta igreja. Glória a Deus. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. E no versículo 9 diz a palavra de Deus: e aqueles que são da sinagoga de Satanás, no mesmo texto, na igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 9. E aos que são da igreja, da sinagoga é a mesma igreja, simboliza a mesma igreja. Os que são da sinagoga de Satanás, e que diz ser judeus, mas mente. Eu farei que eles venham ajoelhar sobre os teus pés. Aleluia, glória a Deus. E sabem que eu te amo. Aleluia. Isso para o pastor da igreja. Glória a Jesus. Então, irmãos, ser íntegro. Aleluia, glória a Deus. É completo, ser completo na obra do Senhor, sem faltar coisa alguma. Reto, temente a Deus, é aquele que obedece o Senhor. Glória a Jesus. E Satanás dependendo, e que Deus liberasse para que ele entrasse nos bens de Jó. Aí o Senhor faz uma pergunta para Satanás: de onde vens? E ele respondeu: Senhor, de arrodear a terra e passear por ela. Aleluia, glória a Deus. Aí disse o Senhor: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, porque ninguém há, aleluia, glória a Deus, semelhante a ele. Aí Satanás disse: reto, temente a Deus, debalde. Olha, irmãos, deixa eu entrar na vida dele, deixa eu entrar nos bens dele, para tu ver, verás se ele não blasfema contra ti na tua face, pedindo a autoridade do Senhor, de Deus, para entrar nos bens de Jó. E Deus permitiu. Aleluia, glória a Deus. E ele disse: olha, tudo quanto Jó tem
está nas tuas mãos. Mas não toque na vida de Jó. Aleluia. Ele podia destruir todos os bens de Jó, mas não podia tocar em Jó. E diz a palavra de Deus que ele obedeceu. Ele também é esperto, irmãos. Ele sabe que Deus é poderoso. Deus permitiu. E o que diz a palavra? É que Satanás saiu da presença do Senhor e começou a destruir os bens de Jó. Estando os filhos de Jó e as filhas de Jó reunidos na casa do seu irmão primogênito, comendo e bebendo vinho. E diz a palavra de Deus que chega a primeira notícia a Jó, dizendo: levaram os teus bois e a jumenta que pastava junto deles, mataram a fio da espada os teus servos, só eu fiquei para trazer-te a nova. Jó começa a se entristecer, mas ele firma com o Senhor. E diz a palavra de Deus que ainda falando, chega outro, dizendo: desceu fogo do céu, queimou as tuas ovelhas, consumiu os teus servos, só eu escapei para te trazer a nova. E foi rápido, irmão. E ainda ele estava falando, outro mensageiro, dizendo: aleluia, glória a Deus. Veio os caldeus, e ele dividiram em 3 tropas, e levaram os teus camelos, feriram os teus servos a fio da espada, só eu escapei. Era as mesmas palavras que vinha a Jó, para te trazer a nova. Agora, irmão, essa foi a pior na vida de Jó. Ele estava ainda falando, o mensageiro ainda estava falando, e veio a notícia triste para Jó. Estando a palavra do mensageiro, os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, veio um grande vento da além do deserto e deu aos 4 cantos da casa, e a casa caiu. Morreram os teus filhos, só eu escapei para trazer-te a nova. Meus irmãos, um pai de família recebeu uma notícia triste dessa, foi aonde Jó não aguentou. Ele suportou todas dos seus bens. Agora, dos seus filhos, foi a pior. Diz a palavra de Deus que Jó rasgou a sua roupa, o seu manto, raspou a cabeça
caiu sobre a terra e lamentou a morte dos seus 10 filhos. Por que, Senhor, meus 10 filhos? Aleluia, glória a Deus. Mas ele, caído por terra, ele adorou a Deus. Aleluia. Jó adora a Deus, mesmo sabendo que os seus 10 filhos morreu. É um adorador de verdade, né? Aleluia, Jesus. Porque tem muitos que entram em desespero, quer deixar até Jesus. É por isso que eu falo que tem que pregar céu ou inferno. Se Jó abandona a Deus, ele ia para o inferno. Satanás o matava, destruía. Só que Satanás, o que ele queria era tirar Jó de Deus. Afastar Jó de Deus. Porque Jó era muito abençoado pelo Senhor. As coisas de Jó, tudo era entregue nas mãos de Deus. E a bênção de Deus era completa sobre a vida de Jó. O crescimento dos seus bens, o crescimento da sua vida espiritual, era repleta pelo nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jó raspa a cabeça, cai por terra, lamenta pelos seus 10 filhos. Sabe quem fez assim também, irmão? Foi Jacó. Jacó, quando ele soube a notícia de José, Satanás entrou na vida dos irmãos de José, dos filhos de Jacó, para matar José. Aleluia. Aonde fez com que ele mentisse, falasse para Jacó e que a fera comeu José. E quando Jacó soube a notícia, está em Gênesis capítulo 37, versículo 34. Glória a Deus. Essa palavra de Jacó. E quando ele soube a notícia, ele rasgou as suas vestes, rasgou os seus mantos. E diz a palavra de Deus que ele lamentou a morte dos seus filhos por muitos dias. Glória a Deus. Mas firme com o Senhor. Veio a tribulação, veio a aflição, mas ele aguentou firme com o Senhor. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, a vida de Jó acabou, seus bens, mas ele confiava em Deus. E ele adorou a Deus, caído por terra, e disse: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei para lá. Mas bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não devemos desanimar, irmão. Devemos estar firmes. Diz o Senhor Jesus Cristo: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci. Jesus venceu, irmão. Você, eu, a igreja vencerá, porque está com Jesus Cristo, nosso Senhor. Não devemos desanimar. Devemos estar firmes para alcançar a glória do nosso Deus. E aí, meus irmãos, vem
a bênção na vida de Jó. Glória a Deus. Vem a bênção, vem a vitória. Porque Jó suportou. Aleluia, glória a Deus. Suportou a tribulação. E agora Deus, Ele procura a falar com aqueles 3 amigos de Jó. Glória a Deus. Amigos, irmãos, comia no prato, na mesa de Jó. Aleluia. E diz a palavra de Deus que eles visitaram Jó. E as palavras dele, se fosse para dar conforto a Jó, acalmar Jó, eram as palavras boas. Mas as palavras deles eram só para prejudicar mais ainda Jó. Tu está passando por isso, é porque tu pecou contra Deus. Veja, irmão, se a Bíblia fala que o homem nunca pecou contra Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí Deus procura a falar com os 3 amigos de Jó. Mas eles iraram mais ainda a Deus, e Deus ficou com ira dos amigos de Jó. E aí Satanás mais uma vez quer agora não os bens de Jó, porque os bens de Jó ele já destruiu, agora quer destruir a vida de Jó. E diz a palavra de Deus, no mesma palavra, e que em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar perante o Senhor, cultuar a Deus na terra de Uza. E veio de novo Satanás no meio deles. Aí Deus faz a mesma pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, porque ninguém há aleluia, glória a Deus, semelhante a ele. Desvia-se do mal. Aí ele disse: sabe por que Jó é assim? Porque tu abençoaste eles nos bens, cresce a vida financeira dele, tu cresce a empresa dele, mas agora tudo está destruído. Deixa eu tocar no corpo de Jó. Olha a tentação de novo, rapaz. Agora ele quer o corpo de Jó. Deixa eu tentar o corpo de Jó, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Aí Deus entrega Jó na mão outra vez de Satanás. Pele por pele. Tudo que Jó tem de vida do seu corpo está entregue nas tuas mãos. Só não toque na alma dele. Aleluia, glória a Deus. A alma de Jó não te pertence, Satanás, mas ele está nas tuas mãos. E diz a palavra que saiu de novamente Satanás da presença de Deus,
e feriu Jó de chaga maligna, da ponta do pé ao alto da cabeça. Chagas perigosas. E que veio ao ponto de Jó sentar sobre a cinza, pegar um caco para raspar o seu corpo. Que tristeza, né? Mas Deus sabia que Jó suportava aquela aflição. Chegou o ponto da mulher de Jó chegasse a Jó e dizer: tu ainda rende a tua sinceridade a Deus? Maldiçoa-te a Deus e morre. Olha que conversa. Mas, irmão, nós vamos ver e que a mulher de Jó, ela perdeu 10 filhos. Ela devia estar desesperada. A tribulação na vida dela, ela estava atormentada e amargurada. E ela diz essas palavras para Jó. E Jó responde: mulher, como fala uma doida, falas tu. De Deus recebemos o bem e não o mal. Aleluia, glória a Deus. Está vendo, irmão? Sofrendo e passando por tribulação, mas fala que de Deus recebe o bem e não o mal. É servo, esse é adorador do Senhor. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus, e que Jó não pecou, nem com seus lábios, perante o Senhor. Por isso, irmãos, que em toda palavra aqui, os irmãos veem que quando Deus falava com o diabo, ele era testemunho que Jó era um servo perfeito. Deus era testemunha de Jó. Aleluia. Nós vimos nos textos da palavra de Deus também pessoas como Paulo, em Filipenses capítulo 1, acho que versículo 8, mais ou menos. Diz a palavra de Deus que que Paulo, ele fala com os irmãos quando estava preso, e que ele tinha saudade dos irmãos, e que Deus era a sua testemunha, que ele estava falando a verdade. Então, irmão, tem servos também que colocam a Deus por testemunha da sua vida. Só que tem que ter muita intimidade com Deus. Glória a Deus. Tem que conhecer a Deus, tem que buscar a Deus, para colocar Deus como testemunha de sua vida. Aleluia, glória a Deus. E aí vem a prosperidade de Jó. Por quê? Porque ele suportou toda a tribulação e não amaldiçoou a Deus. Deus vai aos amigos de Jó, e fala para os amigos de Jó: toma 7 bezerros, 7 carneiros, e ide a Jó, oferece ali em sacrifício por vós. Por quê por vós? Porque Deus estava irado com a vida dos 3 amigos de Jó. E Jó, diz a palavra de Deus, que ele se arrepende.
Não pelos pecados, sabe o arrependimento de Jó? Pela questionagem que ele questionou a Deus. Ele não reclamou, mas questionou 70 vezes ao Senhor, pelo seu sofrimento. E ele se arrepende por causa disso. E Deus precisa restaurar o altar de Jó, para ele receber a bênção, receber a vitória dada por Senhor. E diz a palavra de Deus, isso aí, irmão, já está no capítulo 42, glória a Jesus. E que os amigos de Jó fizeram tudo que Deus o mandou certinho. Pegaram os bezerros, os carneiros, e foram ao encontro de Jó. Ofereceram ali em sacrifício por eles, por Jó e pelos seus 3 amigos. E quando está fazendo o sacrifício, Deus ordena a Jó: ora pelos teus 3 amigos. Ora pelos teus 3 amigos. E Jó começa a orar pelos 3 amigos. E diz a palavra de Deus, e que Deus, na hora que Jó está orando, Deus intercede por Jó. Deus dá em dobro tudo quanto Jó tinha antes. E agora, a palavra de Deus, quando vieram os filhos de Deus, Satanás veio no meio deles. E quando vieram os irmãos de Jó, as irmãs de Jó, os amigos de Jó, os servos de Jó, Satanás não estava mais. Satanás já tinha saído. Ali estava Jó para ser próspero, orando pelos seus 3 amigos. E Deus lhe dá em dobro a prosperidade que antes em dobro. Qual é o dobro, irmão? Ele tinha 7.000 ovelhas. Ele recebe 14.000 ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Os amigos, os irmãos, as irmãs, os conhecidos, ofertaram, presentearam Jó com dinheiro, prata, pendente de ouro, e a bênção foi grande para a honra e a glória do Senhor. Em dobro, 14.000 ovelhas. Jó tinha 3.000 camelos, recebeu 6.000 camelos. 500 juntas de boi, recebeu 1.000 juntas de boi. 500 jumentas, recebeu 1.000 jumentas. Aleluia. Tudo isso porque manteve a sua retidão a Deus. Devemos manter a nossa sinceridade com o Senhor. E para completar a bênção, Deus chama a mulher de Jó, restaura a mulher de Jó, e o casal teve 7 filhos e 3 filhas. E diz a palavra de Deus que é tudo bonito e formoso. Assim foi a prosperidade na vida de Jó. Então, irmãos, devemos ser sinceros com o Senhor, continuar adorando o Senhor, não dando ouvido para Satanás, não escutando, sempre falando: retira de mim, Satanás. Aleluia. Porque quando
Jesus estava falando com os seus discípulos sobre a sua morte, o diabo entrou na vida de Pedro. Aí ele disse: não, Senhor, por que passar por isso? O Senhor é Jesus. Não, isso não vai acontecer. Aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Quem era Pedro? Discípulo do Senhor. Era a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Satanás sempre está na igreja do Senhor, arrodeando aqueles que é mais consagrado ao Senhor, para derrubar, afastar-se do Senhor. E a nossa fé está sempre no Senhor. Glória a Deus, nos dando força no conhecimento de conhecer mais a Deus. Aleluia. Porque na verdade, irmão, nós não conhecemos nada de Deus, nada. Às vezes entendemos alguma coisa, pouca, mas nós devemos conhecer mais o Senhor, para estar sempre na casa do Senhor, orando, consagrando a sua vida, buscando ao Senhor, para que quando Ele vier estaremos preparados para subir na glória com o Senhor. Esta foi a palavra que Deus nos deu nesta noite. Eu tenho certeza que ela falou comigo e falou com você. Então, irmãos, receba a palavra, receba em nome de Jesus. Glória a Deus.